Mas eu queria muito agradecer o convite para estar aqui. Do ponto de vista do COAF, eu sou servidora pública, sou advogada da União, e uma das coisas pelas quais a gente sempre primou dentro da administração, pelo menos dentro da minha prática, é a manutenção do diálogo. O Estado não pode atuar sozinho. Então, eu queria muito agradecer essa oportunidade de estar aqui, de poder expor algumas questões e também de ouvir, porque isso faz parte do nosso trabalho. A primeira coisa que eu queria dizer é que eu faço eco com todas as pessoas aqui que falaram sobre segurança jurídica. Isso não só para quem atua como advogado nos processos, mas do ponto de vista de quem está no COAF também tem que atuar. É um problema muito sério, porque isso também limita a nossa atividade sem saber exatamente quais são os limites do que você pode fazer, ou até a segurança do que você pode fazer alguma coisa. É difícil você cumprir uma determinada regra sem saber exatamente o que ela está dizendo que é para ser feito, ou até as próprias consequências, não só do ponto de vista institucional, mas pessoal, que podem advir depois de alguma outra interpretação que possa vir. Eu vou dar um contexto bem breve, mas histórico, mas só para entender, né, por que o COAF faz o que faz e por que a gente está aqui hoje. Também, como o Paulo Sérgio tinha colocado, na verdade, toda essa discussão da lavagem de dinheiro surge no mundo, né? Não é uma coisa no Brasil, e com uma questão com relação ao crime organizado, assim como o próprio conceito de unidade de inteligência financeira. A gente tem várias coisas muito peculiares do Brasil com relação ao COAF, mas a criação de uma unidade de inteligência financeira surge no mundo. Mas o Brasil, na verdade, só institui aqui dentro também uma coisa com a qual ele já tinha se comprometido. Então, junto com o conceito de lavagem de dinheiro, surgiu também esse conceito de ter que colocar a iniciativa privada para auxiliar o Estado nessa tarefa, né? E daí essa eleição de setores que não são setores que lavam dinheiro, são setores que são mais suscetíveis por determinadas características a que alguém possa lavar dinheiro, e que são esses setores obrigados que fazem essas comunicações ao COAF. Então, se cria no mundo esse conceito de unidade de inteligência financeira. Então, quando também feita a lei aqui no Brasil, né, a nossa lei de lavagem de dinheiro, ela também já instituiu esse conselho que é o COAF, que é a nossa unidade de inteligência financeira no Brasil. Junto com isso, também no cenário internacional, foi criado o Grupo de Ação Financeira, o GAFI, que todo mundo tanto escuta falar, que conta com mais de 180 países que fazem parte do GAFI hoje no mundo, e todos eles têm suas unidades de inteligência financeira, que é um dos requisitos mínimos básicos para que você possa, inclusive, fazer parte do próprio GAFI e que tem, né, consequências econômicas para isso. E o Brasil, então, fazendo parte desse grupo, né, desse organismo internacional, digamos assim, se comprometeu a seguir aquelas regras e se submete a uma avaliação temporária por conta disso. Já desde 2000, o Brasil faz parte, então, do GAFI, para seguir as suas recomendações, e o GAFI tem 40 recomendações especificamente. A terceira, que é a mais importante, senão o país, na verdade, já vai direto até para um escrutínio diferente, é a recomendação número 3, que fala justamente das unidades de inteligência financeira. Quais são os poderes e o que pode ou não fazer uma unidade de inteligência financeira. Duas das coisas que fazem a unidade de inteligência financeira ser uma unidade de inteligência financeira é a possibilidade de mandar esses relatórios de inteligência financeira de maneira espontânea, né? Essa posição privilegiada a qual a Elo se referiu é isso, de a possibilidade de verificar tipologias novas, identificar questões que estejam acontecendo e com isso alertar o sistema, mas também isso está na recomendação 3, e ao qual o Brasil submete a avaliação, a possibilidade de responder a requerimentos das autoridades de persecução criminal. Então, desde 2000, na verdade, esse tema, essa possibilidade, então, de requerimento de RIF não foi inaugurada com o tema 990, isso sempre aconteceu. Desde 99, quando foi instituído o COAF responde a requerimentos, produz RIFs para as autoridades requerentes desde 1999, portanto, quando vem, justamente porque faz parte das atribuições de uma unidade de inteligência financeira, não só colocar esses relatórios de maneira espontânea, mas responder aos requerimentos das autoridades que fazem parte da persecução penal. Né? Então, esse é o primeiro ponto só que eu queria dizer. Então, isso não vem com a discussão acerca da autorização judicial, vem de maneira forte e concentrada com o tema 990, mas essa atividade é desempenhada desde, então, de 1999 pelo COAF. E por todos os países, 180, que fazem parte do GAFI,
claro que com algumas peculiaridades. Então, acho que foi o Pierre que comentou. Há vários países, por exemplo, especialmente os de common law, em que as autoridades policiais, Ministério Público, têm acesso direto à base de dados da Unidade de Inteligência Financeira e podem pesquisar o que quiserem dentro dessa base, por exemplo, das comunicações. Não são nem feitos os relatórios, né? Então, há vários modelos específicos, não só desse acesso direto, mas da produção de relatórios e do que isso pode ser feito. Então, só para dizer que essas são as duas funções clássicas de uma unidade de inteligência financeira, e 180 países no mundo têm suas unidades de inteligência financeira que desempenham essas duas atividades clássicas, portanto. Né, que é diferente da discussão também travada sobre a necessidade ou não da decisão judicial, que a gente está colocando aqui especificamente. Com relação à matéria-prima com a qual o COAF trabalha, também a gente vê essa discussão colocada, sigilo fiscal, sigilo bancário, mas também para se ter de maneira bem objetiva, a matéria-prima do COAF, também como tinha colocado Elô, são as comunicações de operação suspeita que vem de todos esses setores. Então, não só setor financeiro, mas também joias, obras de arte, setor imobiliário, que são aqueles setores que também estão dispostos dentro do GAFI como aqueles eleitos, que então seriam mais suscetíveis à lavagem de dinheiro. O último setor que a gente teve, então, colocado agora foram as apostas, né, que isso já estava até na lei antes, agora que ela foi regulamentada, mas então essas comunicações que venham com a COAF. E o COAF não pode pedir para nenhum órgão informação bancária extra sobre aquela pessoa específica, extrato bancário ou outras questões. Então, são essas comunicações, a partir de uma análise do que é feito, que são encaminhadas, então, às autoridades. De maneira espontânea, falando de um caso concreto, na verdade, de alguns estudos estratégicos, falando de tipologias novas ou de características novas que se identificaram. Teve um estudo estratégico bastante interessante que falava da cadeia do ouro, que foi feito pelo COAF, identificando várias das regiões e como a gente estava vendo que estavam acontecendo aquelas tipologias fazendo essa disseminação. Então, essas são as duas funções básicas do COAF, mas sem querer me alongar demais, senão começando a falar aqui, é uma constante, já peço desculpas antecipadamente, eu sempre digo que vou ser breve e dificilmente eu consigo, mas eu vou me atentar a isso. Mas eu acho que uma das grandes confusões que a gente vê e que eu acho, aproveitando, né, o ambiente em que a gente se encontra, em que eu acho que tem pouca produção acadêmica, doutrinária, para que a gente possa ligar e que leva justamente a uma grande confusão, é justamente a diferença entre prova e inteligência, né, e como isso funciona. Muita gente se refere ao RIF, ao relatório de inteligência financeira, como prova. O COAF não diz que alguma coisa aconteceu. Jamais. Não é função da unidade de inteligência financeira. O COAF fala, preste atenção nisso, isto é atípico ou isto é suspeito nos termos em que postam na própria lei, para que então a autoridade policial, o Ministério Público ou qualquer outra autoridade possa se debruçar e que tenha um caminho para seguir a partir daqui. O nosso trajeto histórico também explica muitas dessas confusões, a partir do momento em que você tem, por exemplo, a própria resolução do CNMP, que fala para registrar os RIFs como notícia de fato, e a partir disso isso entrar no processo. Isso, para mim, por exemplo, é um erro, porque isso acaba colocando o RIF numa situação quase de prova, né? Então também começam algumas das discussões com relação a isso. Mas então eu acho que a grande confusão se coloca nesse âmbito do que é inteligência, do que é prova, e como é que a gente vai tratar isso. E eu acho que, então, até a discussão com relação à autorização judicial ou não é posterior a essa definição. Dependendo do que a gente entender como inteligência, não faz sentido a gente exigir uma decisão judicial. Mas a depender do que a gente entenda, né, no nosso processo, e que isso faz alguma diferença com relação à prova ou não, de fato, seria necessária uma decisão judicial para que pudesse ser produzido um RIF, né, e para que ele pudesse ser encaminhado. Só um outro dado que eu queria colocar, o COAF, Comunidade de Inteligência Financeira do Brasil, faz parte da rede de Egmont, que é uma rede que contempla todas as unidades de inteligência financeira do mundo, né, que é daquelas que existem. E também, como parte dessa rede, uma das funções é trocar informações de inteligência financeira, também não só de maneira espontânea, mas também a requerimento das autoridades dos outros países, as autoridades policiais, as autoridades judiciais e as autoridades do Ministério Público.
respeitando sempre, como acontece na cooperação internacional, seja ela jurídica ou administrativa, as regras do outro país. Então, o COAF presta informações por meio de Egmont, pede informações por meio de Egmont, e, na verdade, o outro país que vai dizer se aquela autoridade podia ou não pedir aquela informação para a sua unidade de inteligência financeira, e, a partir disso, o COAF presta essas informações. Então, a unidade de inteligência financeira está inserida num contexto maior, assim como outras 180 unidades de inteligência financeira do mundo, desde 1999, quando foi criado aqui, desde 2000, quando passou a integrar o GAFI e também o grupo de Egmont em 2001. Então, essas atividades, na prática, elas não são uma novidade. Algumas discussões com relação a elas são. E até só puxando o gancho aqui, eu acho que de fato, o 990 fez um desserviço para essa discussão a partir do momento em que ele estava discutindo as questões dos relatórios e dos processos da Receita, que sim tem natureza sancionadora e que sim produzem prova. Tem prova produzida dentro desses processos, e era isso que se estava discutindo, porque então as unidades de persecução pediam esse processo, já juntava imediatamente no processo penal e falava, já está demonstrado, está aprovado aqui, a gente já vai poder fazer, com base no que foi feito na Receita. E o RIF foi colocado dentro desse tema e tratado da mesma maneira, e de fato, para mim, não é prova, o COAF não afirma, ele não produziu nada, ele não disse que aquilo aconteceu, ele não foi atrás de mais nada, né, só a partir dali, e além de tudo tem, justamente como se diz o nome, a matéria-prima do relatório são comunicações de operação de suspeito, atípica, se alguém preferir esse nome, né, não tem uma questão. Muitos processos a gente tem visto, de fato, em que as pessoas pegam, colocam esses relatórios de o COAF disse que isso aconteceu. Não, o COAF não tem o papel de dizer que aquilo aconteceu. Então, na verdade, é uma questão até de avaliação e de valoração do próprio conteúdo do que está colocado dentro do relatório de inteligência financeira. Se a gente pegar as normas de todos os setores regulados, ali tem os exemplos de tipologias, e o que vem dito pelos setores obrigados e não só pelo COAF isso se encaixa naquela tipologia de operação suspeita, de operação atípica. Então, na verdade, aquilo é só o início e tudo aquilo tem que ser provado. Não é assim, desculpem ser mais informal, mas o que eu costumo dizer é, o COAF disse, olha, isso aqui tem focinho de porco. Chega. Por favor, veja se isso é ou não um porco, né? Isso não é o COAF não diz que aquilo é ou não. Ele tem que dizer que, olha, isso tem algumas características, por favor, siga. E é um sistema que foi concebido mundialmente, então também não é neste ponto específico uma inovação nossa, apesar de outras discussões aqui serem.